aberto na minha frente, que é os 10 mandamentos em hebraico. Como é que se diz 10 mandamentos em hebraico? Se diz Aseret Adibrot, 10 mandamentos. Em hebraico, 10 mandamentos é Aseret Adibrot. Será que tem algum significado diferente? Sim. Respondendo essa pergunta, tem um significado diferente. Aseret vem de Esser, claro que é 10 em hebraico. Os 10, só que não é mandamentos. Aquela história pra mim do jardim, onde eles praticamente caem e aparecem aqui na Terra, eles dizem pra você que é ali perto do rio Tigre, do rio Eufrates, aquela alusão que eles dão, a impressão que dá, pessoal, é que eles vieram do limbo. Eles vieram do limbo pra cá, porque parece que eles apareceram do nada, que eles não têm história. Ah, pessoal, diferente da Mulher Gato, que uma vez foi reagir o Rodrigo Silva aí, eu até defendi o Rodrigo Silva, tá? Que a Mulher Gato falou assim que se o Rodrigo Silva tivesse na época do Velho Testamento, Elias ia degolar Rodrigo Silva. E falou que o Elias ia degolar o Rodrigo Silva se ele tivesse lá. Estatutos dele que você tem que seguir perpetuamente. Vamos ver o que ela vai falar aqui. Tô aqui aprendendo a língua babilônica. Parece até que eu tenho que ensinar Torá pra pessoa que estudou a Torá e estudou o hebraico. É muito estranho isso. Porque foi o próprio Deus deles que colocou a Babilônia no lombo deles. Entendeu? Aí uma hora esse povo escolheu Israel, outra hora ele fica do lado de Nabucodonosor. Não dá pra entender. Esse demônio do Velho Testamento é casaca. Mas em hebraico, a palavra que é usada, dibrot, é literalmente palavras ditas. Palavra que sai da boca. Não palavra escrita, mas palavra que sai da boca. Olha só. Inclusive, lá na Babilônia, foi lá que o demônio voltou atrás da palavra dele. Porque antes da Babilônia, eles não podiam casar com os estrangeiros. Aí quando ele estava lá na Babilônia, aí ele envia um profeta lá pra falar assim que eles podiam sim casar com as babilônicas. Entendeu? Não podia casar com estrangeiro, agora pode. Aí uma hora tá do lado de Israel, outra hora tá contra Israel. Esse Deus é estranho. Então, essas 10 ordenanças ou essas 10 palavras que saíram diretamente da boca de Deus. E não tem o sentido de mandamento, como é falado em português. É claro que mais tarde a palavra mandamento aparece, sim, na Bíblia, tá? Mas no seu contexto original são palavras que saíram da boca de Deus. E qual é o primeiro mandamento? Vamos ler no original? Enochi Adonai Elohecha. Eu sou o Senhor teu Deus. Enochi Adonai Elohecha. E a continuação é Asher otzitecha meretz Mitzrayim mebeit avadim. Eu sou o Senhor seu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa de escravidão, ou da casa de servidão. Mas o povo falava que isso não era escravo, não. E agora, como é que fica? Moisés, ó, vou contar a história pra vocês, porque eu não sei se o livro dela é a mesma coisa que é o nosso, mas com certeza é sim, tá, gente? Então só foi transliterado. O Moisés, a mãe dele, vê que ele nasce diferente, põe ele no cesto e aproveita que a princesa tá saindo lá pra fora, lá pra lavar roupa. Porque a mãe de Moisés trabalhava dentro do palácio egípcio. Aí a mãe do Moisés pega Moisés, bota no cesto e joga Moisés no rio abaixo, sabendo que naquele horário a princesa do Egito ia estar ali lavando roupa no rio. Então olha só, aí a princesa pega Moisés no cesto e cria Moisés. E aí tá escrito que a princesa ela olha pro Moisés e fala assim, esse aqui é hebreu. Mas peraí, se a gente for no deserto, os hebreus toda hora brigando com Moisés, tá, gente? Se a gente for no deserto, os hebreus, eles dizem pra Moisés assim, você nos tirou do Egito, que nós comia peixe, comia cebola, repolho, comia um monte de coisa lá no Egito, lá, pra ficar passando fome no deserto. Então, no deserto eles passavam fome, e no Egito eles eram bem de vida, porque a princesa pegou Moisés pra criar. Como é que eles eram escravos se Moisés, o chefe deles, era praticamente o filho da princesa? Como é que eles eram escravos? Então não faz sentido nenhum isso, tá, gente? Vamos ver mais coisa aqui, que eles não eram escravos. Quando estavam no Egito, eles não precisariam ser libertados. Aí quando eles vão pro deserto, aí que eles viram escravos do demônio. Sabe, pessoal? Então o demônio, ele é meio assim, ele fala assim, não, era muito ruim lá no Egito. Vocês eram todos escravos. Com Moisés, filho da princesa adotado, né? Aí o povo, a mãe do Moisés recebia bem. Moisés foi lá pra dentro do palácio. Aí você acha que eles eram assim, só vocês pra achar que eles estavam precisando ser libertados. Porque aquele povo nasceu, vou dizer assim, no cativeiro. Eles nasceram lá no cativeiro do Egito. Mas não necessariamente eles eram escravos mesmo, do jeito que você tá pensando, com pessoas dando chicotada nas costas deles. Eles eram praticamente cidadãos do Egito. Então, assim, mentiram pra você, cara, mentiram pra você. No Egito, eles estavam bem de vida, tá? Aí Moisés vira um criminoso no Egito, porque ele já começa a matança lá dos egípcios, tudo. Outra coisa estranha é como é que esse povo que nasceu no cativeiro sabe que os outros povos são inimigos dele. Se eles não tinham inimigos, entendeu? Foi o demônio que colocou inimizade. É aquela passagem de Gênesis que diz assim que a sua semente será inimiga da outra semente. Foge igual um bandido. Entendeu, gente? Então eles não eram escravos quando estavam lá. Eles ficam escravos depois que eles começam a servir o Jeová. Porque servir servo é escravo. Então o demônio sempre fala, meu servo Moisés, meu servo Abraão, meu escravo Abraão, meu escravo. Então o povo ficava reclamando desse demônio aí. E você sabia que o povo ficava com fome, reclamava com o demônio, e o demônio ficava bravo com eles?
Ficava bravo com eles. Então esse Deus aí não tem nada de bom, tá? Então vamos soltar aqui, porque eles estão mentindo pra você, cara. Isso é um mandamento ou isso aí é simplesmente Deus afirmando que ele é Deus? Tá? A palavra... Aí, pessoal, outra coisa sobre esse primeiro mandamento aí, tá? No Evangelho, o mandamento não foi escrito com tinta, nem papel, nem caneta, nem tabuleta de pedra, foi escrito no nosso coração. Mas tem outra coisa interessante sobre isso, porque o Estevão, ele começa a dizer que eles receberam a lei através de anjos. Receberam esses mandamentos através de anjos. E Moisés, ele fala que foi Deus que entregou pra ele. Então, ou é Deus ou é anjo. Agora, mataram o Estevão por falar que eles adoravam anjos. Aí vocês acham, aí fica a opinião de vocês acham que era Deus mesmo ou era anjo? Porque a lei de Deus verdadeira tá no coração. E, nossa senhora, E a lei de Moisés é coisa escrita, né, gente? Gente, eu posso escrever várias coisas. Eu posso escrever várias coisas legais, mas na vida real, na prática, eu ser um vagabundo, entendeu? Então por isso que é no coração e não em tinta, pedra. E não foi Deus nada, na minha opinião. Ninguém desceu naquele monte que pegou fogo. Você sabia, gente, que aquele monte pegou fogo igual um vulcão? Ele pegou fogo igual um vulcão, ficou jogando bolota de fogo pra tudo que é lado, o enxofre caía, enxofre voava pra tudo que é lado. Então, assim, é complicado, né, essa galera. E Jesus falou que ninguém nunca ouviu a voz de Deus e nem viu a sua forma. Então, olha só o tanto de coisa que eu já falei aqui, só nesse primeiro mandamento aí, nesse primeiro estatuto, nesse estatuto perverso. Enohi, que significa uma forma de autoafirmar-se. Tá? Olha ele ali. Então Deus diz, é eu que te tirei da terra do Egito. O mandamento aqui, gente, tá literalmente ligado com a fé. Porque como é que você vai seguir todos os... Ô, pessoal, e você sabia que é por conta disso que... Ô, pessoal, olha só, vou falar duas coisas pra vocês. Vocês sabiam também que é por causa disso que eles não aceitam Jesus? Porque Jesus não tirou eles de Roma? Porque o judaico, o Messias judaico, teria que livrar eles de Roma e Jesus não fez isso. E outra coisa que eu ia falar pra vocês, que ela falou o quê mesmo aí? Ah, que o demônio falou assim, eu tirei vocês do Egito. Gente, o demônio, quase que o livro deles inteiro fica lembrando disso. Toda hora ele pega assim, fica esfregando na cara assim, ó. Tá vendo? Eu te tirei do Egito. E fica esfregando assim na cara assim deles assim. Tá vendo? Eu tirei você do Egito. É a mesma coisa assim, gente, que você emprestar R$1.000 pra alguém e depois ficar jogando na cara assim toda hora. Tá vendo? Eu te emprestei R$1.000. Tá vendo? Eu te emprestei R$1.000. Você ia gostar, gente? A pessoa fica toda hora falando assim. E você fala assim, tá bom, eu vou te pagar, tá bom, calma. E ele, não, eu que te emprestei R$1.000. Você ia gostar, gente? Então esse demônio, toda hora ele fica esfregando na cara como se fosse uma coisa boa. Mas não é, porque os egípcios, eles falam que no Egito eles comiam bem pra cacete. Comia peixe, comia cebola, alho. E no deserto, tadinho deles. Moisés bateu na pedra lá. O demônio, você feriu a pedra, cara. Não vai ter mais água pra vocês beber. Deixou eles com sede. Aí, não sei o que Moisés faz lá, outra merda lá. O demônio deixa eles com fome. Aí depois o demônio fala que Moisés não vai mais entrar na terra prometida, porque o Moisés desrespeitou ele. E depois o demônio desce no livro de Judas. E o demônio vem buscar o corpo de Moisés, tá, gente? Olha só o tanto de coisa que eu vou falando aqui. Mas vamos continuar. Os demais 9 mandamentos, ordenanças ou palavras ditas no original hebraico, se você não crê no primeiro, que é ele quem te tirou da casa de servidão, é ele quem te salvou, é ele que é o seu Deus. Então, se... Ô, pessoal, lembrando aqui que eu não tenho nada contra a pessoa dela, tá, pessoal? Eu até gosto de escutar ela, porque de vez em quando ela fala umas verdades. Eu dou muita risada também quando eu lembro daquela vez que ela falou lá do... Tem duas coisas que ela falou que é muito legal, que é o nome de Deus que eles não pronunciam, tá? E os judaizantes aqui do Brasil ficam inventando nome pra vocês para um Deus, eu achei muito legal isso. E a outra coisa que ela falou, ela deu até exemplo, que no judaísmo ninguém criou nada. Praticamente, ela tava dizendo assim, que inventou. Você pode inventar coisas e... Calma aí, pessoal. E ela foi dando um exemplo lá de inventar, que não sei o que, coisa. Por quê? Porque lá no Velho Testamento, eu até falei isso, o demônio ele desce, pega a terra do chão e faz um bonecão de barro, e daquele bonecão de barro ali, ele não criou, ele inventou. Porque já tava aqui o barro, já tava as coisas aqui, ele veio, pegou ali o barro e fez o joio, entendeu? Ele fez o joio dele aí. Mas eu gosto, por isso que eu gosto de escutar ela, de vez em quando ela manda umas verdades aí, tá, pessoal? Mas eu não sou contra a religião que ela acredita, não. Eu acho até bonitinha ela falando aí do Deus dela aí, coitada. Né? Não sei se ela sabe que o Deus dela matava eles no deserto, matou todo mundo lá no deserto lá, só sobrou Josué e Caleb. Só sobrou a tribo de Efraim e Judá, eu acho, não é? Você não crê, se você não reconhece nada do que a gente vai ler a seguir, tem algum... Ô, pessoal, pode ser também, tá? Eu vou falando assim, mas pode ser que lá no país dela lá, não seja mostrado dessa maneira pra eles, né? Das partes que o demônio tá lá dando codorna envenenada pra eles comer, pode ser que não esteja isso lá pra eles. Porque pra nós tem o demônio lá dando codorna envenenada, o povo reclama de fome, aí o demônio fala assim, tá duvidando que eu vou te dar codorna? Porque era 600 mil pessoas no deserto. Aí Moisés fica meio duvidando, né? Aí depois, quando eles vão comer, na primeira mordida, tava envenenado, ele fica doente e morre. Na primeira mordida. O demônio foi matando eles no deserto, sacaneando eles. Agora, eu não sei se no Velho Testamento deles é mostrado dessa forma pra eles. Pode ser que lá no deles tá assim, o demônio deu codorna e alimentou o povo e eles ficou feliz.
entendeu? Porque pode ser que pra eles esteja dessa maneira aí, mas o que eu vejo é um demônio maligno matando os próprios povo deles. Então por isso que eu tenho muita pena, assim, das pessoas que seguem esse demônio, é isso. Sentido. Então, o primeiro mandamento está literalmente ligado com o reconhecimento. O segundo mandamento, Lo yelecha Elohim acherim al panai. Ó, aí, olha só, aí abre outras coisas pra nós, né? Porque Jesus, quando os fariseus perguntam pra ele, ele fala que é amar o próximo como a si mesmo. Já não é esse mandamento aí, não é verdade? Por quê? Porque no Velho Testamento o demônio ele diz que não pode mudar o que ele escreveu. E Jesus mudou. Mudou o primeiro também, porque no primeiro tá amar a Deus com todas as forças. Aí Jesus vem e muda para amar com todo o seu entendimento. Aí os fariseus na hora não percebem. Aí ele vai e fala, e o segundo é igual esse, ele já vai falando rápido. Os fariseus já não percebem. Aí o Jesus ele já vai pegando rápido e já fala, e o segundo é igual a esse. Amar o próximo como a si mesmo. E não tem. O deles é isso daí. Em outras, a religião católica colocou não fazer imagem de escultura. Mas aí, que ela tá mostrando aí é interessante, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, né? Tem outras passagens que esse demônio aí, ele tá num panteão de deuses. E nesse panteão de deuses, ele é, entre aspas, o maioral. Mas se você pegar, os historiadores pegam esse nome desse demônio aí e dizem que numa época bem antiga, esse demônio nem era o mais poderoso. Aí outra coisa também, tá? Esse demônio aí, ele tinha uma esposa chamada Asherá. Só que como um povo pegou esse demônio pra adorar como seu deus, aí, opa, vamos tirar a esposa desse demônio aqui de lado, porque se é um deus poderoso, ele não pode ter uma esposa, né? Aí, coitada da esposa do demônio, ó, tiraram ela da jogada. Olha só o que eu tô falando pra vocês, hein? Se o demônio tiver uma esposa e vocês tiraram a esposa dele da jogada, ai, porque ele cobra vocês por muito menos, ele cobra vocês. Se ele tiver uma esposa e a esposa dele tá puta lá, pode se preparando, hein? Pode se preparando que vocês tirou a esposa do Jeová da jogada, hein? E tem um personagem muito estranho que aparece no Velho Testamento, que é uma tal de Rainha do Sul. Aí em algumas traduções tá Rainha do Sabá. Aí lembra sábado, não lembra Sabá? Aí lembra sábado. Aí o demônio, ele diz ser rei. Por isso que fica aquela sátira quando eles ficam perguntando pra Jesus, tu és rei? Tu és rei dos judeus? Tu é rei dos judeus? Dá a impressão que é o próprio demônio falando pra Jesus assim, tu é rei, cara? Tu é rei? Você tá falando que você é rei? Porque no evangelho, Satanás é o deus desse mundo. Ou seja, talvez ele é o deus, talvez ele é o rei de Jerusalém, porque no Velho Testamento também tem isso. Porque o rei, antigamente o rei era visto como um deus. Era quase que um faraó visto como um deus. O rei também é uma figura endeusada. Aí, deu pra entender, pessoal? Deu pra entender? Aí o Satanás dá a impressão que ele fica falando, tu é rei, porque ele se acha o rei. Aí quando você pega lá a rainha de Sabá, e os judeus adoram o sábado, que é Saturno, eu acho que é Saturno, é algum planeta aí. Aí a rainha do Sabá dá a impressão que ela é a esposa do Jeová, a rainha do Sabá, tá? Não terás outros deuses diante da minha face, Alpanai. Em hebraico está literalmente diante da minha face, em português está somente diante de mim. Eu acho isso maravilhoso. Aí depois, gente, o demônio vai ensinando coisas básicas, tipo assim, ó, não vai lá transar com a mulher dos outros não, hein? Não mata não, hein? É coisa básica, né? Coisa que você já deveria vir de fábrica, mas eu já não vou nem falar nada.